Vamos nos colocar em pé, abra a tua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Versículo 1. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas, trata com a tua igreja, com o teu povo, que a tua palavra seja revelada ao nosso espírito, que nós saiamos daqui, não como entramos, mas saiamos daqui com uma palavra gerada em nosso espírito, para que nós possamos atravessar esta semana, movidos pelo teu Santo Espírito e pela tua presença. Desde já eu te peço, me usa pela tua graça e pela tua misericórdia, como instrumento, Senhor, instrumento de bênção para este povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar, querido. Glória a Deus. O salmista, quando ele escreve esse salmo, na verdade, ele abre o nosso entendimento sobre o que é prosperar. E quando eu digo prosperar, não é nisso aqui não. Eu digo prosperar em tudo na presença de Deus. Qual que é o caminho? Qual que é a chave para que a minha vida possa dar certo? Eu vejo tantas pessoas na igreja se planejando, e isso é bom. Pessoas falando assim: olha, eu estou me projetando no meu trabalho para que eu tenha promoção daqui 3 meses. Outros falam assim: olha, eu estou projetando o meu casamento, vai ser uma grande bênção. Outros falam: olha, eu estou com o meu casamento lá, mas está meio assim, meio assado, mas vai melhorar, eu tenho buscado, eu tenho tentado. Todo mundo quer ter uma vida de vitórias e de conquistas, uma vida que nós venhamos dar certo. Eu quero ter um bom casamento, eu quero ter um bom trabalho, eu quero que a minha vida financeira esteja ajeitada. Então essa é a nossa ideia, mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que no meio da caminhada, a coisa às vezes ela é tendenciosa. Por exemplo, hoje nós vivemos um momento difícil no nosso país. Até algum tempo atrás a coisa vinha bem, agora parece que degringolou, né? Então você vai no mercado comprar um produto, o produto dobrou de preço e ninguém está nem aí. O salário do povo continua igual, enfim. Então é difícil hoje se projetar e viver nessa condição. Então eu vejo muitas pessoas assim, passando aí por um crivo até de fé, né? Eu não sei, parece que a coisa não vai, eu estou trabalhando em 2, 3 empregos e a coisa não anda. E as pessoas estão buscando uma saída, uma forma de dar certo. E geralmente essa saída nós buscamos na nossa sabedoria. Quantas pessoas me procuram: bispo, eu vou ter que me ausentar um pouco da igreja. Por quê, filho? Eu estava estou trabalhando em 2 empregos, mas agora arrumei um 3º. Vou trabalhar de noite também, porque eu preciso dar um jeito, a minha vida está muito difícil. Eu até entendo, a pessoa não pode ficar lá acomodada vendo a coisa, degringolar, mas eu tenho entendido uma coisa com esse versículo 1 do Salmo 127, que muito mais até do que o meu trabalho, da minha ação, da minha inteligência, da minha sabedoria, muito mais do que isso, eu preciso da bênção de Deus. Se eu não tiver a bênção de Deus sobre o meu casamento, meu casamento nunca vai ser pleno. Se eu não tiver a bênção de Deus sobre as minhas finanças, ela nunca vai ser bênção, nunca vai ser plena, melhor dizendo. Se eu não tiver a bênção de Deus sobre a minha vida profissional, vai sempre me faltar algo. Ou seja, enquanto eu não entender isso, que para que eu cresça, para eu avançar, eu preciso da bênção de Deus, a coisa não vai mudar. Bispo, eu tentei de tudo, meu marido não muda. E não vai mudar. Só vai mudar se Deus edificar o teu casamento.
Bispo, o meu trabalho não muda, eu estou vendo que eu vou ser mandado embora, porque eu não aguento mais. Não vai mudar mesmo. Se você veio buscar uma boa notícia, essa boa notícia ela só vai acontecer se você entender que é Deus que vai mudar as coisas na tua vida. Deus tem que fazer. E daí eu entendi, lendo o Salmo 127, versículo 1, que Deus ele tem um querer sobre as nossas vidas. E qual é esse querer? Deus ele quer construir essa casa, chamada seu nome. Como assim mesmo? Levanta a tua mão direita assim, você vai falar o teu nome. Amém? Eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar o teu nome, tá bom? 1, 2, 3. Esse nome que você falou. Deus tem um projeto de construção nessa noite. Deus quer fazer a Sabrina do jeito dele. Deus quer fazer a Suelen do jeito dele. Deus quer fazer o Ronaldo do jeito dele. Talvez você diga, bispo, mas eu estou aqui na igreja, eu tenho buscado, eu sempre estou congregando para Deus fazer, mas Deus geralmente nas nossas vidas funciona assim. Ele vai até onde eu deixo. Quando Deus toca onde mexe com a minha carne, mexe com o meu sentimento, eu paro a obra de Deus. Então, a ideia não é essa. A ideia é você deixar Deus fazer, do começo ao fim. É igual um camarada que tem condições, ele contrata um engenheiro, ele fala, olha, já vi com a planta aqui, do outro engenheiro lá, está aqui, eu vou me ausentar aqui, quanto tempo que leva aqui mais ou menos? Leva 1 ano, eu vou me ausentar neste ano, quando eu chegar eu quero a casa feita, do jeito que foi planejado, do jeito que está na planta. E o engenheiro fala, pode ir que quando você voltar, vai estar assim. É isso que Deus quer fazer hoje. Deus quer projetar você do jeito dele. Você crê que Deus pode fazer isso? Porque talvez você já tentou lá no teu casamento e não mudou. Você tentou na tua vida financeira, não mudou. Você tentou na tua vida profissional, não mudou. Porque até agora, você tem sido meio que uma casa de ninguém. Como assim? A uma hora, Deus está mandando o lance para comprar o terreno para construir. Outra hora, você está deixando o diabo mandar o lance. Porque no mundo existem 2 forças. No mundo existe Deus representando o bem e o diabo representando o mal. Essa coisa de nova era, meio termo não tem. Quem fica em cima do muro é caco de vidro. Eu preciso escolher o que eu quero. Ou Deus constrói, porque lá em 1 Pedro 2,5 diz que nós somos casa espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando o Senhor, Deus, mandou Jesus, João 3,16, para a cruz, foi para te comprar. Ele comprou e ele vai construir agora do jeito dele. A casa que veio do mundo é aquela casa toda arrebentada, sabe? Aquela casa velha, que não é do jeito. Aí Deus tem que derrubar tudo para fazer de novo. Foi isso que Deus fez na minha vida. Quando eu cheguei na igreja, destruído. Casa velha, destruída, assolada, telhado quebrado, parede quebrada, buraco na janela. Eu estava assim. E aí o Senhor quebrou tudo e fez de novo. E é isso que o Senhor quer fazer. E para isso é necessário que você permita. E se você permitir, Ele já está começando essa boa obra. E Ele vai começar, sabe por onde? Por onde a gente começa uma obra? Quando você vai fazer uma... Quem já construiu aqui ou já viu alguém construindo? Quando a gente vai construir uma casa, a construção começa por onde? Pelo telhado? Começa por onde? Pelo alicerce. O alicerce é aquelas valas que abrem, eles colocam ali os baldrames, enche, levanta as colunas. Jailson está aqui, Jailson é construtor. E essa base, esse alicerce tem que ser bom. Eu sou leigo, mas Jailson me corrija se eu estiver errado, deve ter cálculo. Eu não posso, por exemplo, levantar uma casa térrea. Aí vai um tipo de fundamento, de fundação. Vou levantar um sobrado, outro tipo. Vou levantar um prédio, outro tipo. Então, não é qualquer alicerce. Por quê? Porque o alicerce, ele sustenta a casa. Então, eu estou falando de algo que vai te sustentar. Para que no ataque do inimigo você não caia. Para que quando vir a luta no casamento, você não caia. Para quando vir a luta financeira, você não caia. Então, essa base, esse alicerce, ele está lá
na carta de Paulo aos Efésios, abra aí, capítulo 2, versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, Deus não vai habitar numa casa que vai cair. Nem eu habitaria. A palavra aqui ela é tremenda. Ela fala que num alicerce espiritual tem que ter, em primeiro lugar, né, o aprendizado. A Bíblia fala que dentro desse alicerce tem o ensino profético e o ensino apostólico. Resumindo, isso aqui, palavra. Para que eu mantenha essa casa espiritualmente de pé, para que eu não desista, para que eu não pare, para que eu não desvie, para que eu não fique igual alguns irmãos da igreja, que estão mais para lá do que para cá. Tem irmão na igreja que às vezes está desviado, irmão. Ele está congregando, ele está na igreja, mas a luta já tomou conta. Então, primeira coisa, crê na palavra. Segunda coisa, pedra angular. A palavra pedra angular quer dizer pedra principal. Nesse alicerce não pode faltar a fé em Jesus Cristo. Você sabe por que muita gente na igreja desvia? Muita gente na igreja desiste, muita gente na igreja entrega os pontos, sabe por quê? Porque a sua força não está em Jesus Cristo, porque a sua fé está depositada em homens, porque a sua fé está depositada em circunstâncias. Mas eu venho como profeta de Deus falar aqui para você nessa noite: se essa casa, ela quer permanecer de pé, Jesus tem que ser a pedra principal. Esse alicerce, essa base, não pode ser o Joãozinho, o Antônio, a festinha, o Paulo, mas essa base tem que ser Jesus Cristo. Para que a minha casa, para que essa casa espiritual, para que o Ronaldo permaneça em pé, eu tenho que ter Jesus na minha vida. Se eu não tiver Jesus, qualquer luta e qualquer vento vai me derrubar. Diga para esse irmão que está do seu lado: se Jesus não for na tua vida, se ele não edificar essa casa, em vão é o teu trabalho. Amém? Aí começa a fazer sentido o que o salmista está dizendo aqui. Se Deus não edificar a casa, se Deus não construir, é em vão o meu e o teu trabalho, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe como Ele quer a casa dele. E Ele não quer a casa dele sem base. Ele não quer a casa dele que uma hora está de pé, linda, ornamentada, e outra hora está caída, está destruída. Tem irmãos que sábado ele está dando glória, domingo ele está no chão. Na segunda ele desviou, na quarta ele pegou no tranco, na sexta ele está irreconhecível, no domingo ele caiu de novo. Querido, isso é casa sem base. Mas eu estou te trazendo uma novidade, uma revelação de Deus. Deixa o Senhor ser a base da tua vida. Não confia. O salmista também diz assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, igreja, fazemos menção ao nome do leão da tribo de Judá. Ele é a tua fortaleza. Amém? Quem tem conta para pagar esse mês aqui? Meu Deus, hein? Vai fazer conta assim do outro lado. Por isso que não oferta, fica fazendo um monte de conta. Estou brincando. Às vezes a gente faz conta, tem que pagar, são situações do dia a dia, e a gente fica preocupado, não fica? Mas eu quero te falar, se o Senhor for a tua base, querido, nada vai te amedrontar. O salmista diz no Salmo 112, que aquele que confia no Senhor, que a base dele é Jesus, esse não teme a má notícia. Em nome de Jesus Cristo, se Jesus for a base do teu casamento. Hoje pela manhã eu falava isso aqui. Tem casa de ímpio que é pior do que casa de crente. Às vezes tem irmão, depois que eu entendi isso,
Ô irmão, vamos abrir uma célula na tua casa. Tem tanta gente lá, os vizinhos, é tanta gente. O irmão, não, e sai pela tangente. Só que depois, às vezes você vai puxar a capivara e você entende. Porque se fizer, ninguém vai. Como é que eu vou numa célula que de quinta, de terça, adora e louva. Na quarta, eu escuto. Eu vou te dar 10 facadas. Eu vou te dar um rabo de arraia. Olha, eu vou queimar tua cara com ferro de passar roupa. Meu Deus do céu, irmão. De terça é célula, de quinta é telequete, é UFC. Eu estou falando sério, irmão. Tem casa de crente que é pior do que casa de ímpio. Sabe por quê? Bispo, mas vão na igreja, mas não tem a base que é Jesus Cristo. Não basta congregar, não basta ter cara de crente, não basta falar como crente. Eu tenho que ter essa casa espiritual chamada Ronaldo, e você com o teu nome tem que ter uma base chamada Jesus de Nazaré. Só Ele pode mudar a tua casa. Amém? Tem que ser o contrário. Não vou na cela do meu vizinho, o marido, para de conversa, mulher. Tem mais de Deus aí. Mas eles estão melhor do que a gente, viu? A gente briga. Eu não vejo eles brigando. Pelo contrário, eles passam aqui na porta, eu vejo ele elogiando a mulher dele. Eu vejo a mulher dele dando um selinho nele. Olha, é amor pra lá, amor pra cá. E tudo é glória a Deus, tudo é aleluia. E eu e você aqui, só briga, isso, aquilo, outro. Eu quero ir lá assim nessa célula. É isso que tem que acontecer, irmão. Quando a base é Cristo, a casa não balança, irmão. Aliás, pode até balançar. Todos nós podemos passar por luta, por vento. Mas é igual a palmeira. Balança, mas não quebra. Bispo, a minha já quebrou. Estou aqui hoje pedindo socorro. O que eu faço? Aí eu ministro sobre a tua vida o que está escrito lá no livro de Jó 14:7, que diz que ainda que a árvore esteja cortada, Deus tem poder para renová-la. E o Senhor vai renovar a tua vida aqui hoje. Deus vai renovar a tua vida, teu casamento, tua vida profissional. A base chamada Jesus vai entrar na tua vida. E a partir de hoje você não vai ser mais aquele crente, né? 6 horas por mim. Não, você vai ser um crente embasado no poder da palavra, porque o Nazareno, a partir de hoje, ele vai ser a sua base. E quando Jesus é a nossa base, a gente pula da glória, fala em mistério, entrega a profecia, canta hino da vitória, porque ainda que a luta venha, uma coisa eu sei: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Alicerce. Então, depois que Jesus colocar o alicerce, o Senhor vai continuar a construção. Depois que a gente faz as valas, preenche lá os baldrames, enfim, as vigas que vai embaixo, o que é feito depois? É levantado o quê? As paredes. E a parede de uma casa, ela serve para quê? Você sabe que lá nos Estados Unidos, muitos lugares, as casas não têm muro. Mas é uma outra cultura. Imagina a tua casa aqui no Brasil sem muro. Bom, com muro, não vou nem falar de roubo. A molecada já pula para pegar pipa, é um Deus nos acuda. Imagina a tua casa sem muro. No Antigo Testamento era muito comum você ver todas as cidades, que eram cidades, né, fortes. Elas eram o quê? Elas eram muradas. Inclusive quando Neemias, ele saiu lá da Babilônia e foi para Jerusalém, ele foi com esse propósito, que era murar a cidade, porque a cidade, né, havia sido, né, invadida pela Babilônia, então estava terra de ninguém. Então a ideia dele era murar a cidade. Então o muro representa proteção. Não dá, querido, para a gente ter uma vida com Deus, uma vida aí fora, no dia a dia, se nós não tivermos a proteção de Deus. Eu sempre falo aqui com alguns irmãos. Tem irmão que fala: não, bispo, eu só vim uma vez por semana na igreja, tá bom. Partindo da ideia, se a pessoa estudar, fizer faculdade, trabalhar muito, eu até entendo, mas às vezes a pessoa não vem para ficar vendo novela, para ficar em casa. Agora analisa comigo, vamos fazer uma conta muito básica, sem religiosidade. Aí o camarada trabalha lá na empresa, lá no meio, imagina, só homem no setor. E os camaradas sabem que ele é crente. Cada dia é uma playboy, cada dia os caras querem fazer de tudo para ele cair. Imagina esse irmão sendo atacado a semana inteira.
A semana inteira ele naquela luta, naquela situação, aí ele vem domingo. Aí ele toma um ar, ele se reveste. Mas aí o ar vai acabando. Segunda acaba um pouco, terça acaba um pouco, quarta... Irmão, quando chega no final de semana, ele já está... Querido, a gente está numa guerra espiritual. E o diabo não está brincando de ser diabo. Quando eu busco o Senhor, quando eu estou na fiação com Deus, Deus começa a levantar as paredes de proteção. Quando eu tenho uma vida com Deus, dia após dia, a igreja primitiva está lá em Atos 2, a partir do versículo 42, ela se reunia todos os dias na igreja. Olha como nós estamos longe da igreja primitiva, a gente vem 1, 2 vezes na semana e acha que é muito. A igreja primitiva cultuava todo dia, e mesmo assim a luta era travada. Você quer ter vitória, irmão? É aqui, ó. A Bíblia fala que Deus ordena as bênçãos em meio à congregação. É congregando, é buscando ao Senhor. É dentro da igreja que o Senhor fortalece a tua vida. Sabe por quê? Porque o bispo prega bem? Tadinho de mim. Porque o pastor é não sei o quê? Porque não. É porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a palavra que te liberta, é a palavra que te transforma. João 8,36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Agora eu quero viver, eu quero andar, e eu acho que por mim só eu vou conseguir. Não. Nessa casa chamada Ronaldo, eu preciso de proteção. Amém? Eu preciso de proteção. Eu sou como um Davi que foi lutar contra aquele gigante chamado Golias. E que teoricamente a guerra estava perdida. Olha o tamanho do Golias, olha o tamanho do Davi. Mas o Davi tinha a proteção de Deus. E ele falou para o gigante: você veio contra mim com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, debaixo da minha proteção, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Você quer vencer, querido? Comece a andar debaixo da proteção de Deus. Casa que não tem proteção, o que acontece aqui no Brasil? O ladrão entra. João 10, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia também diz que ele virá como um ladrão. Amém? O que eu vejo, querido? Muitas famílias sendo roubadas. Muitas famílias, o ladrão entrando, espiritualmente falando, porque tem faltado proteção. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai levantar essas paredes e você não vai ser roubado mais. O diabo não vai mais entrar no teu casamento. Por quê? Porque agora tem alicerce e tem parede. O diabo não vai mais entrar na tua vida financeira. Por quê? Porque agora tem alicerce, tem parede. Eu sou dizimista, eu embasei a minha vida, o diabo não vai entrar mais. Quando eu começo, querido, a entender que a minha casa está sendo construída por Deus, o diabo não tem mais poder. Base, alicerce, parede. Depois que a gente levanta a parede, o que a gente coloca? Você consegue ter uma casa sem teto? Porque se o ladrão vier aqui a parede, não dá para entrar, ele vai fazer o quê? Eu vou por cima, não tem teto. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma cobertura. Amém? E a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 91, versículo 1, lá diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Amém? Sabe o que o Senhor quer falar com você nessa noite? Você precisa aprender a descansar no Senhor. A tua família precisa aprender a descansar no Senhor. Quantas vezes em casa a gente parece que, sabe, não tem paz. Quantos irmãos que eu aconselho, ele fala, mas eu não sei, está acontecendo algo errado na minha casa. É porque não tem uma cobertura. É porque o Senhor não está atuando na tua família. É porque a tua casa ela não se entregou a Jesus Cristo. Quando a minha família ela crê que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, o inimigo não vai entrar nem pelo lado nem por cima. Por quê? Porque a minha cobertura é o Senhor. É muita gente dando errado, mas quando você chama para conversa, você vê que a casa que seria ou deveria ser casa de Deus, não foi edificada pelo Senhor, porque não tem proteção, porque não tem base, porque não tem cobertura, porque é uma bagunça, o diabo entra e sai quando ele quer. Mas hoje eu tenho uma proposta de Deus para a tua vida. Deixa Deus construir você, querido. Deixa Deus te dar essa base que é Jesus Cristo. Deixa Deus levantar essas paredes de proteção. Deixa o Senhor colocar esse teto que é a tua cobertura espiritual. A Bíblia não diz que o diabo não vai prevalecer contra mim.
A Bíblia diz que o diabo não vai prevalecer contra a igreja. Se eu não congrego, se eu não estou debaixo de uma cobertura de igreja, eu estou à mercê dos ataques de Satanás. Mas se eu estou debaixo da cobertura da igreja, o diabo não está lutando contra mim, só contra o Ronaldo. Ele está lutando contra todos vocês, contra o poder da oração de todos vocês. E ele não tem poder. Por isso, nesta noite, levanta as tuas mãos e receba sobre a tua vida uma cobertura da parte do Senhor. Receba a construção genuína de Deus. Tem base, tem proteção e tem cobertura. Deus está edificando uma casa para ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Oh glória! Base, parede, cobertura. Aí numa construção, às vezes falta um ingrediente que até não é principal, talvez, numa construção. Talvez o tijolo, o cimento, a areia seja mais. Só que para mim mexer com cimento, com areia e com tijolo, eu preciso desse ingrediente. E esse ingrediente é a água. Sem água não tem construção. Eu acho que não tem, né, Jair? Se eu vou numa casa, eu sou o pedreiro, e eu ligo para a pessoa, estou indo aí, a pessoa fala, olha, só que não tem água. Acho que na hora eu vou falar, então eu vou só amanhã, porque como que eu vou fazer a massa? Como que eu vou mexer com cimento? Como eu vou mexer com areia? E assim é a nossa casa espiritual. A água é o Espírito Santo de Deus, querido. Se o Espírito Santo de Deus não atuar na minha vida e na tua vida, não tem construção, não tem casa que permaneça de pé. Quantas pessoas que querem construir uma vida com Deus, mas não têm a presença do Espírito. Quantas pessoas que não sabem, nunca ouviram a voz do Senhor. Quantas pessoas que estão há anos na igreja e nunca tiveram uma experiência com Deus. Pessoas que acham que igreja é clubinho. Igreja não é clube, querido. Pessoas que acham que igreja tem que pregar o que ela quer ouvir. Igreja se prega o que Deus quer falar com a igreja. Mas sabe por que isso? Porque quer receber tudo na carne. Eu conheci pessoas que já saíram da nossa igreja e que alguém depois encontrou e questionou e falou, aí não vou mais lá não, parece não. Falou assim, o pastor fica mandando indireta de altar. É que a carapuça serviu, querido. Porque quando o Espírito Santo fala com a gente quer jogar para o próximo. Mas Deus fala, querido. E quando Deus fala, eu tenho que ouvir o que Deus tem para mim. E Deus não tem só palavra de, né? Deus também tem palavra de exortação. Deus muitas vezes quer tratar conosco. E uma das coisas que Deus falou claramente aqui comigo hoje, e pela manhã eu já falava sobre isso, tem faltado a presença do Espírito. E quando a presença do Espírito ela falta, querido, aí eu fico sabe aquele letárgico, aquele camarada paralisado na igreja? Mateus capítulo 25, parábola das virgens. As virgens que faltou o azeite, elas tinham uma característica. As lâmpadas estavam se apagando. Amém? As outras que tinham muito azeite, as lâmpadas estavam acesas. Tem muita gente na igreja que a lâmpada está apagando. E você já não tem mais alegria, não tem mais o desejo, não tem mais a vontade. Para vir no culto tem que ser forçado, tem que ser situação assim, situação assá. Não, querido. Quem tem lâmpada acesa, declara o que o salmista Davi declarou no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem tem, aleluia, a presença do Espírito de Deus se alegra diante do Senhor. E se você entrou aqui hoje na tua casa, tem faltado água, se nessa casa tem faltado a presença do Espírito Santo, pode levantar tua mão, porque hoje Ele vai te visitar, Ele vai te tocar. Nessa construção, a partir de hoje, não vai faltar água. Pode faltar água na Cantareira, pode faltar água na Sabesp, mas água espiritual não vai faltar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Alicerce, parede, teto, água para fazer a maceira. A casa está quase pronta. Aí para finalizar, eu dei um exemplo aqui hoje pela manhã. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, quando estava dando aquelas enchente aqui em São Paulo, eu cheguei em casa um dia com a pastora, a gente até veio do culto, não lembro, e não tinha luz. A primeira coisa que eu fui ver foi ver as contas, né? Às vezes passou alguma batida, mas não, as contas tudo certo. E aí fui lá nos disjuntores e vi, vai daqui, vai de lá, e nada, e tudo certinho. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu?
Aí já tinha acontecido uns 3 anos atrás uma situação comigo. Eu falei, deixa eu dar uma olhada lá. Como na minha rua tem muita criança, então eu saí na sacada da minha casa, eu olhei e de fato, né, tem 2 fios, 2 fases que ligam, né, do poste para casa, e uma delas tinha escapado. Depois eu fui ver que um garoto tinha jogado, brincando um negócio de réu, puxou e estourou. E aí a gente ligou para lá em Guarulhos, é a Bandeirantes. E assim, não, 2 horas, tal, e ficou. Eu sei que isso rodou quase 2 dias, nós ficamos quase 2 dias sem luz. E às vezes a gente não dá a devida importância para a luz, porque é uma coisa corriqueira, a gente tem. Só que, meu irmão, é uma loucura, porque você quer tomar um banho, só se for gelado. Você olha para o celular, está descarregando, você fala para o filho, vai lá, põe o celular para carregar. O filho olha e fala, está doido, pai? Não tem luz. Você às vezes, sem querer, vai e acende a luz e mete um louco, né? Como se ninguém viu, mas na verdade você esqueceu. Então é uma coisa corriqueira que a gente não valoriza, mas que precisamos. A luz é essencial, querido. Quando a gente traz isso para o âmbito espiritual, funciona do mesmo jeito. Não dá para andar com Deus nas trevas. Não dá para andar com Deus, querido, sem a luz, até porque Jesus é a luz, é Ele que vai iluminar o teu casamento, a tua família, a tua vida profissional, todas as áreas da tua vida só pode ser iluminada se Ele estiver lá. Olha o que diz aqui, para a gente finalizar, o Salmo 119, versículo 105. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso aqui, ó. Casa que não lê Bíblia é casa sem luz. Ah, irmão, estou bem com Jesus, estou bem. Mas não sabe o que é pegar na Bíblia. Pega na Bíblia de domingo. E quando a Bíblia cai atrás lá do rack, é uma luta, é uma briga, né? Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? E briga e vai. E quando vai ver, está lá, cheia de teia de aranha, atrás do rack. Isso aqui, querido, é o teu combustível. Ninguém tem vitória se não for através da palavra. Essa palavra é a boca de Deus, é a direção de Deus para a tua vida. Amém? E o Senhor hoje, Ele te trouxe aqui porque na tua casa tem que ter alicerce, parede, teto, água e luz. Se tiver esses 5 elementos, você pode ter certeza que a tua casa não vai mais cair. Você pode ter certeza que pode bater o vento, a tempestade, a enchente, pode vir o que for. Essa casa permanecerá firme, inabalável, porque Deus habita nela. Amém? Preste atenção para a gente fechar. Tem muita casa, preste atenção, muita casa, que a pessoa serve a Deus, ela fuma. Quando não tem ninguém por perto, ela enche o caneco. Está cheio de crente assim, irmão. Quando não tem ninguém por perto, site pornográfico. Quando não tem ninguém por perto, lá na empresa. Na igreja ele é o crentão, lá na empresa ele é o tarado. Essa é a realidade da igreja contemporânea. Sabe por quê? Porque nessa casa Jesus passa longe como base. Essa casa ela está toda sem parede. Essa casa, a água está pior que a cantareira, irmão. Ó, acabou faz tempo. Cobertura nenhuma. Vai na igreja quando der e também não tem aliança nenhuma com a igreja. Luz, então, isso aqui, nem sabe o que é. Então, meu irmão, a partir de hoje, deixa Deus construir essa casa. Bispo, mas eu estou tão cru, estou tão cheio de problema. Deixa Ele começar hoje pelo alicerce. Não tem pressa. O que importa é Ele fazer. O que importa é Ele construir. Se for construído do jeito dele, não vai cair. Pelo contrário, vai permanecer mediante as lutas e as aflições. Em nome de Jesus. Amém?